Querido amigo, puxe uma cadeira e sirva-se de café. Esta é uma história sobre duas pessoas que encontraram uma a outra quando nenhuma estava procurando. Pão de milho compartilhado em tempos difíceis e bondade dada sem esperar nada em troca. Minha avó teria chamado isso de providência. Eu acho que ela estava certa. Há um tipo particular de silêncio que se instala sobre um lugar quando a esperança arrumou suas malas e partiu. Eu acho que a maioria das pessoas da minha idade conhece aquele silêncio que encontramos em leitos de hospital, em cemitérios, em mesas de cozinha, onde más notícias foram entregues com café frio. Clara Danvers sabia disso também. Embora fosse jovem, ainda assim ela havia crescido com isso nos apertados quartos de pensão de St. Louis, no espaço entre os suspiros trabalhosos de sua mãe durante aqueles meses finais. Mas de pé na plataforma desgastada da estação Thornfield, observando o trem encolher para um ponto escuro contra o horizonte âmbar, ela descobriu uma nova variedade de quietude completamente. Este era o silêncio de estar completamente, totalmente sozinha em uma terra que não conhecia, esperando por um homem que nunca havia conhecido, segurando uma carta cheia de promessas que agora pareciam finas como o papel em que estavam escritas. O chefe da estação apertou os olhos para a carta como se ela pudesse mordê-lo. Mercer, você diz? Ele virou o papel, segurou-o contra a luz fraca. Seus dedos estavam manchados de tabaco, unhas rachadas e sujas. Silas Mercer. É o que diz. Clara manteve sua voz firme. Ela havia aprendido jovem que mostrar fraqueza era como sangrar na frente de lobos. Só piorava as coisas. Ele deveria me encontrar aqui. O cheiro de fumaça fria ainda pairava no ar, forte e acre, misturando-se com a poeira vermelha que cobria tudo. O apito da locomotiva ecoou em algum lugar no vale, ficando mais fraco. Metal rangeu enquanto o trilho se assentava no calor da tarde. O velho coçou a mandíbula. Barba grisalha arranhou sua palma. Bem, senhora, eu sei quem é Silas Mercer. Todo mundo nessas bandas conhece o nome Mercer. Dono da Fazenda Estrela, a maior propriedade entre aqui e a linha territorial. O coração de Clara se animou, então afundou novamente quando ela viu o rosto dele. Mas eu não vi ninguém da Fazenda Estrela passar por aqui hoje. Nem ontem. Ele entregou a carta de volta e algo em seus olhos parecia quase pena. Você tem certeza que pegou o dia certo? Ela desdobrou a carta novamente. Leu a data pela 100ª vez. 14 de junho. Hoje era 14 de junho. Ela puxou o pequeno relógio de bronze de sua mãe do bolso, a única lembrança que nunca venderia, não importa o quão faminta ficasse, e verificou a data novamente. O relógio havia pertencido à sua avó antes disso. Seu mostrador amarelado com a idade, mas ainda marcando a hora perfeita. 14 de junho. Ela havia contado os dias no trem como uma criança contando para o Natal. Tenho certeza. O chefe da estação encolheu os ombros, o encolher de ombros lento e pesado de um homem que havia visto muitos rostos desapontados nesta plataforma. Pode ser que ele tenha sido detido. Trabalho na fazenda. Não tem horário. Pode ser amanhã. Pode ser. Quão longe é para a cidade? Ele piscou com a interrupção. Peço perdão, senhora. A cidade. Quão longe? Crestwood fica a cerca de 10 milhas a oeste. Ele gesticulou vagamente para onde o sol estava sangrando nas colinas. Mas, senhora, vai escurecer em 2 horas, e essa estrada não é. Há um atalho? As sobrancelhas do velho subiram em direção ao chapéu. Ele a estudou por um longo momento, esta mulher magra em seu vestido de chita desbotado. Poeira já se acumulando nas rugas de seu rosto, uma maleta em seus pés. O que quer que ele tenha visto o fez suspirar. Há um caminho pelo desfiladeiro Saddleback. Corta 3 milhas da jornada. Ele apontou para noroeste em direção a uma fenda nas colinas baixas. Siga o leito do riacho até ver uma rocha rachada. Parece um dente quebrado. Vire à esquerda lá. Mas eu não recomendaria a...
Muito obrigada. Clara pegou sua maleta. A alça de couro estava lisa pelo uso das mãos de sua mãe. Então as suas. Tudo o que ela possuía no mundo cabia dentro dela. 2 vestidos, um chale de lã, o diário de ervas de sua mãe com suas flores prensadas e notas cuidadosas. Uma fotografia tipo tinteiro desbotada demais para distinguir os rostos. Senhora, a voz do chefe da estação a deteve na beira da plataforma. Você tem certeza sobre este? O próximo trem passa na quinta-feira. Você poderia esperar aqui, enviar notícias para a fazenda. Eu já esperei o suficiente, eu acho. Ela desceu da plataforma para a estrada de terra batida. O chão era duro e vermelho, rachado como cerâmica antiga. O cheiro de sálvia e grama seca encheu seu nariz. Cheiros estranhos. Nada como a fuligem e o cheiro de rio de St. Louis. Em algum lugar na distância, um gavião gritou. Clara tocou o relógio em seu bolso. Sentiu o peso familiar dele contra seu quadril. Sua mãe havia dado corda naquele relógio todas as noites antes de dormir, até que suas mãos ficaram muito fracas para girar o pino. Continue em frente. Clara, menina, sua mãe costumava dizer, o Senhor ajuda aqueles que se ajudam. Clara endireitou os ombros e começou a andar. O desfiladeiro engolia o som da mesma forma que um poço engole pedras. Clara caminhava há quase 1 hora. As paredes de Saddleback erguiam-se de ambos os lados, não altas, mas íngremes o suficiente para bloquear o vento e prender o calor do dia que morria. O suor escorria por suas costas, colando seu vestido à pele. A maleta ficou mais pesada a cada passo. Ela não havia passado por outra alma, nem carroças, nem cavaleiros, nada além do matagal e da rocha vermelha, e o distante tagarelar do riacho que o chefe da estação havia mencionado. O silêncio pressionava seus ouvidos como algodão. Que tipo de homem não vem encontrar sua noiva? Ela havia se feito essa pergunta 100 vezes desde que desceu do trem. A carta havia sido tão cuidadosa, tão precisa. Ela a havia lido até que pudesse recitá-la de memória. Cara senhorita Danvers, sou um homem de poucas palavras e menos graças, mas sou honesto e serei bom para você. O Oeste é um país difícil, mas há beleza aqui se você souber onde procurar. Tenho terra, uma casa resistente e preciso de uma companheira. Se você estiver disposta a arriscar com um estranho, eu a encontrarei na estação Thornfield, em 14 de junho. Atenciosamente, Mercer. 47 palavras. Ela havia apostado toda a tua vida em 47 palavras. Menina tola, sussurrou uma voz que parecia a de sua mãe, mas mais aguda, mais cruel, a voz da febre e da dor. O que você esperava? Clara parou de andar, pressionou a palma da mão contra a parede do desfiladeiro para se equilibrar. A rocha estava quente do sol, áspera contra sua pele. Ela podia sentir seu batimento cardíaco nas pontas dos dedos. Ela fechou os olhos, respirou fundo, soltou devagar. Eu não sou tola, ela disse à voz. Eu sou corajosa. Há uma diferença. Ela abriu os olhos e continuou andando. O cavalo apareceu na curva como um fantasma. Clara congelou. Sua mão apertou a alça da maleta. Não que isso fizesse muito bem como arma, mas um corpo tinha que segurar algo. Mas não havia cavaleiro. O cavalo, um castanho alto com uma estrela branca na testa, estava no meio do caminho, rédeas arrastando na poeira. Ele a observava com grandes olhos líquidos, orelhas alertas para a frente. Espuma seca encrustava seu pescoço. De onde quer que tivesse vindo, havia corrido muito. Calma, Clara murmurou, aproximando-se. Calma agora. O cavalo bufou, mas não disparou. Seu flanco estremeceu quando ela alcançou as rédeas. Foi então que ela viu o sangue. Manchas escuras na sela. Manchado também no lado direito do cavalo, demais para ser de um arranhão ou esfoliação. O estômago de Clara revirou. Ela seguiu o rastro de terra remexida com os olhos, as marcas de arranhão na poeira, as pedras deslocadas.
Elas levavam em torno de um amontoado de pedregulhos para uma seção da parede do desfiladeiro, onde um recente desabamento de rochas havia se espalhado pelo caminho. Vá embora, disse a voz sensata em sua cabeça. Suba no cavalo, vá para a cidade, encontre ajuda. Mas a voz de sua mãe, a verdadeira, a gentil, disse algo diferente. Quando você vê alguém em necessidade, Clara, menina, você não passa direto. Não é quem somos. Seus pés já estavam em movimento. As rochas eram da cor de sangue seco na luz que se desvanecia. Algumas eram pequenas como punhos, outras grandes como barris. Haviam caído do cume do desfiladeiro recentemente. Ela podia ver a cicatriz fresca na parede acima, pálida contra o vermelho desgastado. Ela escalou o primeiro pedregulho, depois o segundo, e parou. Uma mão se projetava de debaixo de uma laje de granito, dedos curvados para o céu, imóveis. Uma mão de homem, palma larga, dedos calejados, um simples anel de prata no terceiro dedo. Clara largou sua maleta. Ela escalou as rochas restantes, sem se importar com as bordas afiadas rasgando seu vestido. O homem jazia de lado, meio enterrado sob o deslizamento. Seu rosto estava virado para longe dela, mas ela podia ver a subida e descida de seu peito, rasa, trabalhosa. Mas ali, vivo, ele estava vivo. Senhor, ela se ajoelhou ao lado dele, mãos pairando inutilmente. Senhor, você pode me ouvir? Nenhuma resposta. Seu chapéu havia caído em algum lugar no deslizamento, cabelo escuro emaranhado com sangue e poeira, um corte profundo em sua testa, ainda escorrendo. Sua perna esquerda estava presa sob uma rocha muito pesada para ela mover sozinha. Clara sentou-se sobre os calcanhares, olhou para o céu que se desvanecia, pintado em tons de laranja e roxo, olhou para o estranho inconsciente. A escolha sensata ainda era cavalgar em busca de ajuda, deixá-lo ali, encontrar a cidade, trazer homens com ferramentas e cavalos, mas o sangue ainda fluía daquele corte, e o sol estava quase se pondo. E ela se lembrou do que sua mãe a havia ensinado sobre ferimentos na cabeça, como o frio entrava rápido quando o corpo começava a desistir. Clara fechou os olhos por apenas um momento. Senhor, ela orou silenciosamente. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa, mas eu não posso deixá-lo aqui para morrer. Por favor, me dê forças. Ela abriu os olhos, ela arregaçou as mangas. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber de que cidade você está assistindo. Voltemos à história. As rochas menores saíram primeiro. As unhas de Clara racharam contra o granito. Ela não parou. Cada pedra que ela soltava revelava mais do homem debaixo do seu ombro. A curva de suas costas, o tecido rasgado do que um dia foi uma boa camisa de lã. O cheiro de sangue e poeira encheu seu nariz, metálico e seco. Sua respiração mudou. Engasgou. Um gemido baixo escapou de seus lábios rachados. Aguenta. Ela limpou as palmas das mãos na saia, deixando manchas escuras. Estou te tirando daqui. A laje que prendia sua perna era o problema. Plana e pesada, encaixada em um ângulo contra um pedregulho maior. Ela apoiou o ombro contra ela. Empurrou. Sua bota raspou contra o cascalho solto. A rocha se moveu apenas um pouco, uma polegada, talvez duas. Não o suficiente. Clara se reposicionou, cravou os calcanhares na terra, empurrou novamente mais forte desta vez, até que seus braços tremeram e manchas dançaram nas bordas de sua visão. As paredes do desfiladeiro pareciam se inclinar mais perto, prendendo o último calor do dia. A laje raspou para o lado. Sua perna se soltou. Ela desabou contra o pedregulho, peito ofegante. Suas mãos estavam em carne viva, sangrando em alguns lugares. O cheiro de cobre do seu próprio sangue misturado com o dele, com a poeira, com o leve cheiro de sálvia levado pela brisa da noite. Os olhos do homem se abriram, cinzentos, cinza pálido,
como o céu de inverno antes da neve. Eles se fixaram em seu rosto, desfocados, lutando para entender o que viam. Seus lábios se moveram, nenhum som saiu. Clara pegou o cantil na sela do cavalo. Ela o havia avistado antes, couro batido, liso pelo uso. Ela desrosqueou a tampa, levantou a cabeça dele com uma mão e inclinou uma pequena quantidade contra sua boca. Ele engoliu, tossiu, engoliu novamente. Água, ele sussurrou. Eu sei. Calma agora, não muito rápido. Seus olhos se fecharam, abriram novamente, fixos nela com algo próximo à clareza. Quem? Outra tosse, úmida e ruidosa. Quem é você? Não importa agora. Ela examinou a perna dele na luz que morria, inchada, já arroxeando no tornozelo. Mas o osso não havia rompido a pele. Pequenas misericórdias. O corte em sua testa era pior do que ela pensara. Profundo o suficiente para mostrar branco sob o vermelho. Precisava de limpeza. Pontos, coisas que ela não podia fazer ali na escuridão que falhava. Há uma cabana. Sua voz era apenas um sussurro agora. Meia milha. Siga o riacho. Então seus olhos reviraram e ele ficou mole em seus braços. Clara olhou para o cavalo, olhou para o estranho inconsciente, olhou para a última fatia de sol desaparecendo atrás do cume do desfiladeiro. Meia milha no escuro com um homem 2 vezes o peso dela, que talvez não vivesse até de manhã. Colocá-lo no cavalo quase a quebrou. Clara enganchou os braços sob os ombros dele. Puxou. Suas botas arrastaram sulcos na terra, deixando trilhas escuras na luz que se desvanecia. Peso morto. Era assim que as pessoas chamavam. E agora ela entendia por quê. Cada músculo em suas costas gritava. Seus joelhos cederam 2 vezes antes que ela conseguisse apoiá-lo contra um pedregulho. O cavalo permaneceu paciente, observando com aqueles olhos líquidos. Sua respiração vinha quente contra a bochecha de Clara, cheirando a grama e poeira. Vamos lá. Clara agarrou o cinto do homem com uma mão, a gola de sua camisa com a outra. Você tem que me ajudar. Só um pouco. Algo brilhou em seu rosto. Consciência, talvez. Ou apenas dor. Sua perna boa se moveu, encontrou o estribo. Clara empurrou por baixo, dentes cerrados, braços queimando, e de alguma forma ela nunca se lembraria exatamente como ele acabou pendurado na sela como um saco de grãos. Ela pegou as rédeas e começou a andar. Um passo, depois outro. O leito do riacho se estendia à frente, pedras pálidas brilhando fracamente na última luz roxa da noite. Meia milha, ele dissera. Meia milha. Os sons da noite começaram. Grilos cantando na moita, uma coruja chamando em algum lugar no desfiladeiro, o suave murmúrio da água sobre as pedras. Clara manteve os olhos no chão, procurando por raízes e buracos que pudessem fazê-la tropeçar na escuridão. Por favor, ela orou silenciosamente. Por favor, deixe-me encontrar esta cabana. A cabana apareceu entre um piscar e outro, ou talvez Clara simplesmente tivesse parado de ver qualquer coisa além dos cascos do cavalo. O ritmo de colocar um pé na frente do outro. Seus braços doíam de segurar as rédeas. Sua garganta estava áspera de sede. Mas lá estava uma forma escura curvada contra a encosta, mal visível contra as árvores. O riacho gorgolejava passando por sua parede oeste, água escura capturando fragmentos de luz estelar. Nenhuma fumaça da chaminé, nenhuma luz nas janelas. Abandonada, exatamente como ele dissera. Clara empurrou a porta. As dobradiças guincharam, um som que a deixou arrepiada. O cheiro a atingiu primeiro. Madeira velha, excrementos de rato, algo mofado e fechado. Abaixo disso, o leve cheiro de uma fogueira há muito tempo apagada. Cinzas frias e creosoto. Ela tateou ao longo da lareira, dedos roçando madeira áspera e poeira, até encontrar um toco de vela, fósforos ao lado, a caixa úmida, mas não arruinada. A cabeça do fósforo raspou, flamejou.
As chamas saltaram para a mira, lançando sombras pela única sala. Uma lareira de pedra dominava uma parede, empilhada à mão e enegrecida por anos de fumaça. Uma cama de madeira com um colchão de palha, o tecido manchado e irregular. Uma mesa, duas cadeiras com uma perna mais curta que as outras, um caldeirão de ferro pendurado em um gancho sobre a lareira fria. Cheirava a um lugar que havia sido esquecido, mas tinha paredes, tinha um telhado. Mesmo que ela pudesse ver lacunas onde as estrelas espreitavam, teria que servir. A testa do homem queimava contra a palma da mão dela. Clara o arrastara para dentro, centímetro por doloroso centímetro, e o deitara na cama. Sua pele era da cor de cera de vela velha, exceto por 2 pontos de febre vermelha alta em suas bochechas. O corte em sua testa parara de sangrar, mas as bordas estavam irregulares, irritadas, já começando a inchar. Ela precisava de água, precisava de fogo, precisava de luz para trabalhar. O riacho ficava a 20 passos da porta. Clara encontrou o pote de cobre amassado, levou-o até a beira da água. O riacho corria frio e claro, entorpecendo seus dedos enquanto ela enchia o pote. Ela o levou de volta, água espirrando em sua saia, e o colocou perto da lareira, acendendo o fogo primeiro. Ela encontrou gravetos secos empilhados ao lado da lareira, deixados por quem quer que tenha vivido ali meses ou anos atrás. Folhas amassadas para acender. O fósforo pegou na segunda tentativa, e a chama subiu pela lenha, estalando e crepitando, enquanto encontrava a madeira maior. O calor rastejou para a cabana. A luz cintilou pelas paredes, mais estável agora do que a única vela. Clara rasgou tiras de sua anágua. O algodão estava gasto e fino de tanto lavar, mas limpo. Ela mergulhou uma tira na água que aquecia, espremeu-a e a pressionou contra a ferida em sua testa. O homem estremeceu. Seus olhos se abriram, selvagens, sem ver. Os olhos de um homem preso em um pesadelo. Calma agora. Clara segurou seus ombros para baixo. Você está seguro. Fique quieto. Ele lutou com ela por um momento, sua força surpreendente. Então ela se esvaiu dele e ele afundou de volta no colchão, peito ofegante. Clara limpou o corte com toques cuidadosos, do jeito que sua mãe a havia ensinado. A água no pote ficou rosa, depois vermelha. Ela a jogou fora, reabasteceu. Começou de novo. A ferida era profunda, mas limpa. Nenhuma sujeira encrustada na carne, nenhum fragmento de rocha. Pequenas misericórdias, sua perna a preocupava mais. O tornozelo havia inchado para o dobro de seu tamanho normal. A pele esticada, apertada e brilhante. Hematomas roxos se espalhavam em direção ao joelho. Ela passou os dedos ao longo do osso, pressionando suavemente. Ele gemeu, mas não acordou. Sem ranger, sem ângulos antinaturais. Torcido, mal torcido. Talvez rasgado, mas não quebrado. Ela precisava de algo para tirar a febre, algo para o inchaço. A voz de sua mãe ecoou em sua memória. Clara como os sinos da igreja de domingo, artemísia para feridas. Clara, menina, milefólio para febre. Procure as folhas verde-prateadas perto de água corrente. Clara pegou a vela e voltou para fora. A margem do riacho produziu o que ela precisava. A artemísia crescia em densos aglomerados perto da beira da água, suas folhas macias e prateadas à luz da vela. Clara colheu punhados, enfiou-os nos bolsos do avental, encontrou o milefólio também, suas cabeças de flores brancas e planas balançando na escuridão. De volta, ela vasculhou a cabana até encontrar uma tigela de madeira, rachada mas utilizável. Uma pedra de rio lisa serviu como pilão. Ela esmagou as folhas de artemísia até que elas liberassem seu cheiro forte e amargo, o cheiro da cozinha de sua mãe, da infância, de estar segura e cuidada. O homem não havia se movido. Sua respiração vinha rápida e superficial agora. O suor perlava em seu lábio superior, em suas têmporas.
Clara colocou a pasta contra a testa dele, amarrou-a com outra tira de anágua. Então ela se virou para a perna dele, enrolou o malha-folho amassado ao redor do tornozelo, amarrou-o firmemente, mas não muito apertado. Ela esquentou mais água, derramou um pouco em uma xícara de lata que havia encontrado na prateleira, adicionou algumas folhas de milefólio, deixou-as em infusão até que a água ficasse amarelo pálido. Aqui! Ela levantou a cabeça dele, segurou a xícara aos lábios dele. Beba isso. Vai ajudar com a febre. Ele engoliu sem abrir os olhos. 1, 2 vezes. O líquido morno escorreu pelo queixo dele, mas um pouco foi para a garganta dele. Clara o recostou no travesseiro, um cobertor enrolado, mofado e esburacado por traças, mas melhor que nada. Então ela se sentou no chão ao lado da cama, suas costas contra a madeira áspera, e esperou. A febre atingiu o pico em algum momento nas profundas horas da noite. Clara perdeu a noção do tempo. Ela só sabia o ritmo. Checar a testa dele, torcer o pano, pressioná-lo contra sua pele em chamas, de novo, de novo. Seu corpo tremia de calafrios, mesmo enquanto o calor irradiava dele em ondas. Ele murmurava palavras que ela não conseguia entender. Nomes, talvez uma vez. Ele agarrou o pulso dela com uma força surpreendente, os olhos abertos, mas vendo algo distante. Estou aqui, Clara disse, embora não soubesse por quê. Estou aqui. Seu aperto afrouxou, seus olhos se fecharam. Ela trocou a compressa 2 vezes, alimentou o fogo quando ele queimou baixo, a madeira estalando e estalando no silêncio. A escuridão fora da janela mudou de preto para cinza, para o rosa pálido da aurora que se aproximava. E lentamente, tão lentamente, que ela quase não percebeu, sua respiração se estabilizou. Sua pele esfriou sob sua palma. O tremor parou. Clara soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Seus ombros doíam. Seus olhos ardiam da fumaça nas horas insones. Mas o pior havia passado. Ele acordou com a primeira luz verdadeira da manhã. Clara cochilava encostada na cama, o pescoço dobrado em um ângulo que doeria por dias. O som de sua voz a fez endireitar. Onde? Ele tossiu, seco e rouco. Onde estou? Segura. Ela pegou o pote de água, despejou um pouco na caneca de lata. Uma cabana perto do riacho. Você me falou sobre isso antes de desmaiar. Ele pegou a caneca com as mãos trêmulas. Bebeu. Seus olhos cinzentos percorreram o quarto, observando o fogo, as ataduras, as tiras de anágua rasgada secando nas pedras da lareira. Você fez tudo isso? Clara não respondeu. A pergunta não precisava de uma. Ele estudou o rosto dela por um longo momento. Algo mudou em sua expressão. Confusão dando lugar a algo mais difícil de ler. Quem é você? Alguém que estava andando por aquele canyon. Ela pegou a caneca vazia de suas mãos. Sua vez. Quem é você? A pausa durou um batimento cardíaco demais. Eli, ele disse finalmente. Meu nome é Eli. Clara observou os olhos dele quando ele disse isso. Observou o jeito que eles escorregaram de lado por apenas um batimento cardíaco antes de encontrar os dela novamente. Sua mãe sempre dissera que Clara tinha um dom para ler rostos, para saber quando alguém estava dizendo a verdade e quando estavam vendendo óleo de cobra. Este homem, este Eli, estava escondendo algo. Ela não sabia o quê. Não sabia por que um estranho ferido no meio do nada teria motivos para mentir sobre algo tão simples quanto seu próprio nome. Mas ela sabia uma coisa com certeza. Ele não estava contando toda a verdade a ela. O pão de milho estava velho há 3 dias. Clara o desenrolou do pano de algodão, o mesmo pano que sua mãe usava para assar no domingo, ainda carregando o leve fantasma de sua cozinha. As bordas se esfarelavam sob seus dedos, secas e amarelo-acastanhadas. Ela vinha racionando os quadrados desde St. Louis, um pequeno pedaço a cada manhã, fazendo-os durar. Agora restavam apenas 2,
e seu estômago estava vazio desde ontem. Ela pensou em sua mãe em pé ao lado do velho fogão de ferro fundido, misturando fubá e leitelho na tigela azul lascada. O cheiro de assado enchia seus pequenos quartos todo domingo à tarde, quente e doce, o único luxo que eles se permitiam. Sempre compartilhe o que você tem, Clara, minha filha, sua mãe costumava dizer. O Senhor vê o que fazemos quando ninguém está olhando. Clara partiu o pedaço maior ao meio, depois novamente ao meio, pesou as porções nas palmas das mãos. O homem na cama, Eli, se esse era realmente o nome dele, a observava com aqueles olhos cinzentos. Ele estava lá acordado há 2 horas, apoiado na parede, com a perna enfaixada esticada à sua frente. Ele não reclamara, não pedira comida ou água, além do que ela oferecera, apenas observava. Clara atravessou a cabana, suas botas arranhando o chão de terra batida. Ela colocou a porção maior na mão dele. Ele olhou para ela, depois para cima, para ela. O pão de milho estava em sua palma como algo precioso, como algo que ele não sabia bem o que fazer. Coma, Clara disse. Você precisa da força mais do que eu. E você? Eu tenho o meu. Ela voltou para seu lugar perto do fogo, sentou-se no chão com as costas contra a pedra quente da lareira. O pão de milho estava seco em sua boca, esfarelento. A doçura desbotou para quase nada. Ela mastigou assim mesmo, devagar, fazendo-o durar. Cada gole aterrissava em seu estômago vazio como uma pedra em um poço seco. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo estalo do fogo e o murmúrio distante do riacho. Um pássaro imitador cantou lá fora, sua canção brilhante e insistente através das frestas nas paredes da cabana. Eli comeu devagar, metodicamente. Quando terminou, ele sacudiu as migalhas dos dedos e fixou os olhos no rosto dela. Você estava andando por aquele canyon sozinha. Não era uma pergunta. Clara assentiu. Enfim, para onde você estava indo? Ela pegou sua bolsa, puxou o saco de pano com maçãs secas. 6 restavam. Ela as contou 2 vezes para ter certeza, então as dividiu em 3 e 3. Crestwood, ela disse, eventualmente. Eu deveria ser encontrada na estação Thornfield. Ela atravessou até a cama, deixou cair 3 maçãs na palma da mão dele. A fruta seca estava marrom e enrugada, mas ainda boa. Ninguém veio. Ela virou as maçãs na mão, sua mandíbula apertou ligeiramente. Encontrada por quem? Um homem chamado Mercer. Clara voltou para seu lugar perto do fogo, deu uma mordida em uma maçã. A doçura era fraca, concentrada pela secagem, mas ainda ali um gosto dos pomares do outono passado. Ele me mandou buscar você. Como? Noiva por correspondência. Ela manteve os olhos nas chamas. Eu respondi a um anúncio em um jornal de St. Louis. Ele respondeu. 3 cartas, depois uma passagem de trem. A maçã ficou seca em sua boca. Ela se forçou a engolir. E ele não veio. Não. O fogo estalou. Faíscas espiralaram em direção à chaminé, laranja e ouro contra a pedra escura. Clara as observou subir e morrer. O chefe da estação disse, este Mercer possui o maior rancho nessas partes. Ela disse, Rancho Star. Ele o chamou, você o conhece. Algo mudou no rosto de Eli. Um aperto ao redor dos olhos. Uma quietude que não estava lá antes. Já ouvi falar. Então você sabe mais do que eu. Clara deu outra mordida na maçã. Mastigou. Engoliu. Tudo o que sei são 47 palavras em uma carta. Acontece que não era muito para apostar uma vida. O sol da tarde entrava pela única janela da cabana, espesso de motes de poeira que dançavam como pequenas estrelas. Clara havia trocado suas ataduras 2 vezes. A ferida em sua testa estava fechando bem, sem vermelhidão se espalhando, sem cheiro de doença. Seu tornozelo permanecia inchado.
mas os hematomas haviam mudado de roxo profundo para amarelo esverdeado nas bordas, curando-se lentamente, mas com certeza. Ela trabalhava em silêncio, suas mãos movendo-se nos movimentos familiares. Esmagar as ervas, misturar a compressa, limpar a ferida, envolver fresco. Eli observava. Isso deveria tê-la deixado desconfortável, aqueles olhos cinzentos seguindo cada movimento dela. Mas algo em sua observação parecia diferente dos homens que ela conhecera em St. Louis, os pensionistas que deixavam seus olhares demorarem demais, o capataz da lavanderia que ficava perto demais. Eli observava o modo como suas mãos se moviam, o modo como ela esmagava as ervas, o modo como ela verificava seu pulso contra o ritmo de seu próprio batimento cardíaco. Ele observava como se estivesse tentando descobrir algo. Onde você aprendeu tudo isso? Sua voz quebrou o silêncio, áspera pelo desuso. Aprender o quê? As ervas, as ataduras. Ele gesticulou para o tornozelo enfaixado. Você sabia exatamente o que fazer. Clara despejou água na panela, colocou-a sobre o fogo para aquecer. Minha mãe me ensinou. Ela não podia pagar médicos, então aprendeu a se virar sem. Ela te ensinou bem. Ela me ensinou tudo o que pôde. Clara mexeu a água, observou a superfície ondular e assentar. Ela faleceu quando eu tinha 17 anos. Tuberculose, 3 meses de tosse e febre. E então, uma manhã, ela simplesmente parou. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. Ela não tinha a intenção de dizer tanto. Não havia falado sobre sua mãe com ninguém desde que deixou St. Louis. Mas algo sobre esta cabana, este estranho tempo suspenso entre uma vida e a próxima, havia soltado sua língua. Eli ficou quieto por um longo momento. O fogo crepitou. O pássaro imitador cantou. Seu pai? Ele perguntou finalmente. Nunca o conheci. Nunca soube o nome dele. Clara tirou a panela do fogo, derramou um pouco na caneca de lata. Mamãe trabalhava em uma fábrica de tecidos. Foi tudo o que ela me disse sobre ele. Ela lhe trouxe a água. Seus dedos roçaram quando ele pegou a caneca. Os dele ásperos e calejados. Os dela vermelhos e rachados do trabalho. Suas mãos eram mãos de trabalho. Mãos que haviam segurado rédeas e ferramentas e cordas. Então você veio para o oeste, ele disse, sozinha. Havia outro jeito. A pergunta pairou entre eles, pesada com tudo o que não dizia. Clara pegou a caneca vazia de volta, devolveu-a ao seu lugar na prateleira. A maioria das pessoas não teria parado naquele cânion. Eli disse, uma mulher sozinha, um homem estranho sangrando na terra. A maioria das pessoas teria cavalgado para a cidade. Não as culparia também. Clara encolheu os ombros. Eu acho que a maioria das pessoas tem mais bom senso do que eu. Estou falando sério. Ele se mexeu na cama, fazendo uma careta enquanto o tornozelo se movia. Você poderia ter me deixado lá. Ninguém saberia. Eu saberia. Isso não é... Ele parou, engoliu. O que eu quero dizer é por quê. Por que você ficou? Ela pensou na pergunta. Realmente pensou, do jeito que sua mãe a havia ensinado a pensar sobre coisas importantes. Porque você estava ferido, ela disse finalmente. E eu estava lá. Não é mais complicado do que isso. Eli tentou se levantar perto do pôr do sol. Clara ouviu se movendo com o canto do olho, as mãos apoiadas contra a parede de tábuas ásperas, a perna boa suportando seu peso. Ela estava do outro lado da cabana antes que ele se endireitasse completamente, com a mão no braço dele. O que diabos você pensa que está fazendo? Testando-a. O rosto dele havia empalidecido com o esforço. O suor perlava em suas têmporas. Não posso ficar deitado de costas para sempre. Você pode ficar sem os pés por mais de um dia. Ele a ignorou, transferiu seu peso para a perna machucada apenas ligeiramente. Sua respiração falhou. Os músculos de sua mandíbula ficaram tensos como arame. Mas ele não caiu. Veja. A palavra saiu fina, tensa. Estou bem.
Clara manteve a mão no braço dele através do tecido gasto de sua manga. Ela podia sentir o tremor passando por ele, o esforço que levava apenas para ficar de pé. Você é teimoso como uma mula, ela disse. Isso não é o mesmo que estar bem. Algo brilhou no canto da boca dele. Não exatamente um sorriso, mas perto o suficiente. Justo. Ela o ajudou a se abaixar de volta na cama. Ele se moveu com cuidado, deliberadamente, um homem acostumado a ter controle sobre seu corpo, desacostumado a tê-lo falhar. Quando ele se acomodou, fechou os olhos. Sua respiração se estabilizou lentamente. Obrigado, ele disse sem olhar para ela. Por tudo, as ataduras, a comida, uma pausa por não me deixar naquele cânion para morrer. Clara recolheu a caneca vazia, as ataduras usadas, o almofariz com seu resíduo de ervas esmagadas, pequenas tarefas para manter as mãos ocupadas enquanto sua mente trabalhava. Você teria feito o mesmo. Eli abriu os olhos, olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu teria. A pergunta a assustou. Ela virou a caneca na mão para encontrá-lo, observando-a com aquela estranha intensidade. Não sei, ela admitiu. Não sei nada sobre você. O fogo crepitou lá fora. A luz estava diminuindo, pintando a janela de âmbar e ouro. Você está certa, ele disse baixinho. Você não sabe. Clara esperou por mais. Uma explicação, uma confissão, algo. Mas ele apenas virou o rosto para a parede e fechou os olhos, deixando-a sozinha com o fogo que morria e a escuridão crescente e a certeza de que o homem que ela tirara daquele deslizamento de rochas estava carregando algo pesado. Algo que ele não tinha intenção de compartilhar. 3 dias na cabana, e Eli conseguia andar, não bem, não longe, mas ele conseguia mancar da cama até a porta sem o braço de Clara sob seu ombro. Conseguia ficar na soleira e olhar para o riacho, as árvores, a fatia de céu azul visível através das paredes do cânion. Clara o observava da lareira onde ela estava moendo milefólio para uma nova compressa. Suas costas estavam retas apesar da mancada, seus ombros erguidos mesmo quando a dor puxava os cantos de sua boca. Um homem acostumado a se manter ereto, ela pensou, um homem que não gostava de ser derrubado. Posso ajudar, ele disse sem se virar. Com a água, a lenha, algo. Você pode descansar. Eu já descansei o suficiente. Ele se virou então, e a luz da manhã pegou seu rosto, o corte em cicatrização, a barba escurecendo sua mandíbula, aqueles olhos cinzentos que não entregavam nada e viam tudo. Por favor. As palavras pareciam custar algo a ele. Deixe-me ser útil. Clara largou o pilão, limpou as mãos no avental. Certo, você pode encher o pote de água, mas se você cair naquele riacho, eu não vou te pescar. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente um sorriso, mas perto. Justo. Ele não caiu. Clara observou da porta enquanto ele descia à margem, o balde de madeira pendurado em sua mão boa, sua perna ruim arrastando-se ligeiramente. E 2 vezes ele parou para se equilibrar contra um tronco de álamo. Mas ele alcançou o riacho, encheu o balde, carregou-o de volta sem derramar mais do que algumas gotas. Quando ele alcançou a cabana, seu rosto estava cinzento de esforço. O suor escureceu a gola de sua camisa, mas seus olhos continham algo que não estava lá antes. Feroz e difícil de conquistar. Ela tirou o balde das mãos dele. Sente-se antes que você caia. Ele sentou, não discutiu. Clara despejou um pouco da água na panela de ferro. Colocou-a sobre o fogo para aquecer. O resto ela deixou no balde perto da porta. Eles precisariam para beber, para lavar, para 100 pequenas tarefas que os mantinham vivos naquele lugar. Você é boa nisso, ele disse da cama. Em quê? Em se virar. Ele estava a observando novamente. Aquela maneira que ele tinha de se virar com quase nada. A maioria das pessoas já teria desistido. Clara mexeu a panela, observou a superfície ondular e assentar. Chorar não põe comida na mesa. Minha mãe me ensinou isso.
Ela parece uma mulher sábia. Ela era prática, só isso. Ela sabia que não podíamos nos dar ao luxo de desmoronar. O fogo crepitou. Vapor começou a subir da água. Clara adicionou o milefólio esmagado, observou o líquido ficar verde pálido, respirou o cheiro forte e medicinal. Você não fala muito sobre você, ela disse. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. Ela manteve os olhos na panela, mexendo, mexendo. Nada que valha a pena contar. Todo mundo tem uma história. Algumas histórias são melhores deixadas em paz. Clara levantou a cabeça, encontrou o olhar dele através da pequena cabana. A distância entre eles não poderia ser mais de 3 metros, mas parecia um desfiladeiro. Você conhece a minha, ela disse. A fábrica, minha mãe, as cartas, o trem. Ela largou o bastão de mexer. Eu te contei quase tudo o que há para contar. A mandíbula de Eli apertou. Ele desviou o olhar para a janela, para a luz da manhã, caindo dourada sobre o chão de terra batida. Eu cresci em um rancho, ele disse finalmente. Trabalhei com gado desde que tive idade para sentar numa cela. É tudo o que sei. Isso não é uma história. Isso é uma sentença. Seus olhos voltaram para os dela. Algo se moveu em suas profundezas. Irritação. Talvez ou algo mais profundo. Algo que parecia quase culpa. O que você quer de mim, Clara? A pergunta pairou no ar empoeirado. Clara pensou nisso. Realmente pensou, do jeito que sua mãe a havia ensinado. Nada, ela disse por fim. Eu não quero nada de você. Ela voltou para o fogo, levantou o pote, derramou a água morna de milefólio em um pano limpo. Ela podia sentir os olhos dele em suas costas, enquanto ela atravessava lá até a cama, ajoelhou-se ao lado dele, começou a desenrolar a atadura em seu tornozelo. O que você queria dele? A voz de Eli era suave. O homem que te mandou buscar, este sujeito Mercer. A mão de Clara parou na atadura. Um teto sobre minha cabeça. 4 paredes. Um lugar onde eu pertencia. É tudo. O que mais haveria? Ela desdobrou a última camada de pano. O inchaço havia diminuído consideravelmente. Os hematomas estavam desbotando para amarelo nas bordas. O roxo irritado dando lugar a algo mais gentil. Mais alguns dias e ele estaria andando corretamente. Mais alguns dias e ele partiria. A maioria das mulheres quer mais que isso, ele disse. Segurança, conforto, dinheiro. Clara pressionou o pano quente contra o tornozelo dele. Ele estremeceu, mas não se afastou. A maioria das mulheres tem escolhas. Ela enrolou a atadura nova com mãos experientes. Os movimentos automáticos depois de tantos dias. Eu tinha um quarto de pensão que não podia pagar e um emprego em uma lavanderia que mal me mantinha alimentada. Quando você está se afogando, você não pergunta se a corda é feita de seda ou cânhamo. Você agarra e se segura. Ela amarrou a atadura, sentou-se sobre os calcanhares. Eli a observava com aquele olhar estranho novamente, como se ela fosse algo que ele não conseguia decifrar. E se o homem que te jogou aquela corda se revelasse diferente do que você esperava? Clara se levantou, recolheu as ataduras sujas. Então eu lidaria com isso quando acontecesse. A noite caiu devagar sobre o cânion. A luz não diminuiu tanto quanto engrossou, tornando-se ouro, âmbar, cinza e preto. Clara alimentou o fogo, verificou as ataduras de Eli uma última vez, então se acomodou em seu lugar no chão perto da lareira. O cobertor que ela havia pego era fino e roído por traças, cheirando a poeira e lã velha, mas era melhor do que nada, e o esgotamento há muito tempo deixara de ser particular sobre o conforto. Ela se encolheu de lado, enfiou o cobertor sob o queixo e fechou os olhos. O sono veio em pedaços, fragmentos de sonhos. Ela não conseguia se prender ao rosto de sua mãe. O chacoalhar das rodas do trem, poeira vermelha subindo em nuvens sob um céu cor de cobre. Ela flutuava para cima e para baixo, consciente do estalo do fogo, do murmúrio interminável do riacho,
do ritmo suave da respiração de Eli vindo da cama. E então, no meio da noite, ela acordou. Algo havia mudado. A qualidade do silêncio talvez, ou uma mudança no ar. Grilos cantavam lá fora, altos e constantes. Uma coruja chamava em algum lugar no canyon, um som baixo e lamentoso. As paredes da cabana rangeram enquanto se assentavam. Madeira velha conversando consigo mesma na escuridão. Clara permaneceu imóvel, seus olhos se ajustando ao escuro. A luz da lua fluía pelas rachaduras na parede, pintando listras pálidas no chão. E nessa luz, ela podia ver Eli. Ele estava sentado na cama, as costas contra a parede, os olhos abertos e fixos em algo que ela não conseguia ver. Suas mãos estavam cruzadas no colo, os nós dos dedos brancos. E mesmo na penumbra, ela podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como ele se mantinha como um homem carregando algo pesado demais para ser deposto. Clara o observou por entre os cílios, mantendo sua respiração lenta e regular, fingindo dormir, perguntando-se o que o mantinha acordado, enquanto o resto do mundo havia silenciado. Seus lábios se moveram. Ela não conseguia ouvir as palavras, mal um sussurro destinado a ninguém além de si mesmo. Mas ela captou fragmentos, formas de som na escuridão. Deveria ter contado a ela. Não posso. Ela não sabe. A cabeça dele virou para ela. Clara prendeu a respiração, manteve os olhos quase fechados, rezou para que a luz da lua não fosse brilhante o suficiente para entregá-la. Eli olhou para ela por um longo momento. O fogo havia queimado até as brasas, lançando seu rosto na sombra e em um brilho vermelho fraco. Ela não conseguia ler sua expressão, não conseguia dizer se ele sabia que ela estava acordada. Então ele se virou. Encarou a parede, seus ombros subiram e desceram com uma respiração que poderia ter sido um suspiro ou algo mais próximo da rendição. Clara esperou até que a respiração dele mudasse, até que ela tivesse certeza de que ele finalmente havia adormecido. Então ela abriu os olhos completamente, olhou para o teto onde a luz da lua criava padrões através das frestas e virou a pergunta repetidamente em sua mente. Ela não sabe. Sabe o quê? O que este homem estava escondendo? Que fardo ele estava carregando que o mantinha acordado nas pequenas horas, sussurrando confissões para o ar vazio? E quando a verdade finalmente viesse à tona, como a verdade sempre fazia, cedo ou tarde, de que lado ela se encontraria? 5 dias, e a cabana começara a aparecer algo próximo de um lar. Clara sabia onde as tábuas do chão rangiam, o local perto da porta, a tábua solta perto da lareira. Ela sabia qual canto da lareira puxava a melhor corrente de ar, como a luz da manhã entrava pela janela em um feixe dourado que atingia a cama no meio da manhã. Ela sabia o som da respiração de Eli quando ele dormia, lenta e profunda, como água movendo-se sobre pedras, e o som diferente quando ele estava acordado, mas fingindo não estar. Pequenas coisas, daquelas que se acumulavam sem pedir permissão. Ela estava separando ervas na mesa quando Eli se levantou da cama e caminhou. De fato caminhou, sem a parede para se apoiar, até a porta da cabana. Preciso de um pouco de ar, ele disse, não perguntando, mas afirmando. Clara largou os talos de milefólio. Seu tornozelo está bem. Ele empurrou a porta. A luz do sol invadiu, quente e brilhante, trazendo o cheiro de pinho e água do riacho. Melhor do que bem, preciso me mover um pouco. Ela o observou sair. Seu andar ainda era irregular, favorecendo a perna machucada, mas a mancada havia diminuído para mal um engate em seu passo. Uma semana atrás, ela havia se preocupado que ele talvez nunca mais andasse direito. Corpos eram coisas peculiares, frágeis e teimosos em igual medida. Clara limpou as mãos no avental, juntou as ervas em um feixe de pano e o seguiu. O riacho capturou o sol do meio-dia e o espalhou em 1000 pedaços brilhantes. Eli estava na beira da água, seu rosto inclinado para o céu.
Seus olhos estavam fechados, e por um momento ele parecia quase em paz, as linhas duras de seu rosto suavizadas. A tensão havia desaparecido de seus ombros. Um melro cantou em algum lugar no matagal, sua canção brilhante e complicada. A água corria, fria e clara, caindo sobre pedras lisas arredondadas por anos de fluxo. Então ele ouviu os passos dela no cascalho e se virou. E o que quer que ela tivesse visto desapareceu por trás de sua expressão cuidadosa usual. Mostre-me, ele disse. Clara parou a poucos metros. Mostrar o quê? As plantas. Ele gesticulou para a margem do riacho, onde o crescimento selvagem emaranhava verde e prata na luz do sol. As que você tem usado em mim, eu gostaria de aprender. Ela estudou o rosto dele procurando por zombaria. Não encontrou nenhuma. Apenas aquela estranha intensidade que ele carregava consigo em todos os lugares, focada agora inteiramente nela. Por quê? Porque você salvou minha vida com elas. Ele a encarou diretamente. Parece algo que vale a pena saber. Clara pensou em dizer não. Pensou em recuar para a cabana, para a distância segura que ela havia mantido nesses últimos dias. Mas seus olhos continham genuína curiosidade, do tipo que ela raramente via em homens, e ela havia passado muitos anos sendo ignorada para afastar alguém que realmente queria ouvir. Tudo bem, ela disse, mas preste atenção. Eu não pretendo me repetir. Ela o ensinou do jeito que sua mãe a havia ensinado, mãos na terra, nomes e usos entrelaçados como fio. Artemísia. Clara puxou um talo, segurou-o para que ele pudesse ver a parte inferior prateada das folhas. Elas eram macias entre seus dedos, quase felpudas, liberando seu cheiro verde forte ao seu toque. Bom para feridas e infecções. Você esmaga em uma pasta com um pouco de água. O cheiro te diz quando está pronto, amargo, como a medicina deveria ser. Eli pegou o talo da mão dela, seus dedos roçaram breve e quente. Ele virou a planta, estudando-a com a mesma atenção cuidadosa que dava a tudo. Como você sabe que é artemísia e não algo que vai piorar as coisas? As folhas. Clara se ajoelhou ao lado de outro monte, apontou para a forma distinta. A terra úmida encharcou sua saia nos joelhos, fresca e com cheiro rico. Veja como elas são cortadas quase como penas e aquela cor verde prateada por baixo. Nada mais por aqui se parece exatamente com isso. Ele se ajoelhou ao lado dela. Seu ombro estava perto do dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo dele. Sentir o cheiro de fumaça de madeira e suor e algo por baixo. Que era apenas ele. Clara se levantou rápido. Passou para a próxima planta. Milefólio. Ela manteve sua voz firme. As flores brancas ali. Bom para a febre, para diminuir o inchaço. Você pode infundi-lo em água quente para chá ou envolver as folhas diretamente na pele. Eli a seguiu mais devagar, seu tornozelo protestando contra o terreno irregular. Mas ele não reclamou, apenas observou e ouviu, e fez perguntas que mostravam que ele realmente estava ouvindo o que ela dizia. E aquela? Ele apontou para uma planta baixa e rasteira perto da beira da água, suas folhas largas e verde escuras, captando a luz. Azedinha. Clara se abaixou, sua imagem tremeluzindo no riacho ao lado dela. A água era tão clara que ela podia ver os seixos no fundo. Marrom e dourado e cinza. Bom para erupções cutâneas, picadas de insetos, esse tipo de coisa. As raízes são a parte útil. Você tem que cavar por ela. Ela puxou algumas folhas para o lado para mostrar a raiz grossa por baixo. Mas você tem que ter cuidado. A outra planta que parece semelhante cresce mais longe da água. Essa te deixará muito doente. Como você as distingue? Prática. Ela deixou as folhas voltarem ao lugar, endireitou-se. Seus joelhos doíam de agachar. Um lembrete de que ela não era tão jovem quanto costumava ser, embora ainda não fosse velha. Minha mãe me fez aprender todas as plantas na floresta
atrás de nossa casa. Me testou até que eu pudesse nomeá-las de olhos fechados. Eli ficou quieto por um tempo. Quando ele falou novamente, sua voz havia ficado suave. Ela parece uma boa mulher. Sua mãe. A garganta de Clara apertou. Ela se virou, fingiu estudar um aglomerado de camomila crescendo entre duas rochas planas. As pequenas flores brancas balançavam na brisa, alegres e inocentes. Ela era prática, Clara disse. Foi isso que nos manteve vivos. Eles seguiram pela margem do riacho. Clara apontando plantas, Eli ouvindo e aprendendo. O sol se movia pelo céu, lento e quente. As sombras se alongavam. O ar ficou mais fresco à medida que a tarde avançava, carregando o cheiro doce de água e coisas verdes crescendo. Clara perdeu a noção do tempo, perdeu a noção da distância cuidadosa que ela vinha mantendo. Havia algo sobre ensinar que a abria, fluindo sem as guardas usuais. Suas mãos se movendo para mostrar o que sua boca descrevia. E Eli ouvia. Realmente ouvia. Não do jeito que os homens geralmente faziam, metade de sua atenção em outro lugar, apenas esperando sua chance de falar. Ele absorvia cada palavra, fazia perguntas que provavam que ele entendia, armazenava cada informação como se importasse, como se ela importasse. O pensamento a pegou de surpresa. Ela tropeçou em uma raiz e a mão de Eli disparou para segurar seu cotovelo, quente e forte, firmando-a antes que ela pudesse cair. Cuidado aí, Clara se afastou rápido demais. Ela viu algo cruzar seu rosto, surpresa talvez, ou algo que poderia ter sido ferido antes que ele o cobrisse. Muito obrigada. As palavras saíram rígidas. Estou bem. Eles ficaram ali, o riacho cantando entre eles, a luz da tarde transformando tudo em ouro. Clara ainda podia sentir onde a mão dele estivera, quente contra seu braço. Deveríamos voltar, ela disse antes do anoitecer. Elaia sentiu, mas não se moveu. Apenas ficou ali, observando-a com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver mais do que ela queria mostrar. Clara. O nome em sua boca fez algo estranho em seu peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Ela esperou. Quando eu estiver curado, ele disse, quando eu puder andar direito novamente. Ele fez uma pausa, engoliu. Eu terei que ir. Ela sabia que estava chegando. Estava se preparando para isso desde aquela primeira manhã em que ele acordou na cabana. Mas ouvi-lo dizer isso em voz alta, ouvir as palavras no ar quente da tarde, fez algo se contorcer sob suas costelas. Eu sei. Ela manteve a voz neutra. Cuidado. Você tem sua própria vida para retomar. Sim, a palavra caiu entre eles como uma pedra em água parada. Clara virou-se para as cabanas, deu um passo, dois. E você? A voz de Eli a deteve. Para onde você irá? Ela não se virou. Não podia. Crestwood, eu acho. Encontrar trabalho lá. Uma lavanderia, talvez. Ou uma pensão. Sempre há trabalho para mulheres que não têm medo de trabalho pesado. Sozinha. Foi assim que cheguei aqui. É assim que vou partir. Silêncio. O riacho corria, indiferente a ambos. Um peixe pulou em algum lugar rio abaixo, um clarão prateado e um respingo. Não precisa ser assim. A voz de Eli era mal mais alta que a água. Sozinha? Eu quero dizer. A respiração de Clara engasgou. Ela se virou lentamente, o encontrou observando-a com algo cru e desprotegido claramente escrito em seu rosto. O que você está dizendo? Ele abriu a boca, fechou-a novamente. A abertura desapareceu tão rápido que ela quase pensou que a havia imaginado, substituída por sua habitual e cuidadosa inexpressividade. Nada. Ele desviou o olhar para a cabana. Deixa para lá. Esqueça o que eu disse. Mas Clara não podia esquecer. Não podia desver o jeito que ele a olhara naquele momento desprotegido, como se ela fosse algo que valia a pena ter, algo que valia a pena manter. Ela voltou para a cabana sem outra palavra, seus pensamentos borbulhando como o riacho sobre suas pedras. Na porta, ela parou,
Virou-se. Eli. Ele olhou para cima de onde havia parado perto da pilha de lenha. Aquele homem que me mandou buscar. Mercer. A voz de Clara manteve-se firme, mas suas mãos tremiam onde agarravam o avental. O chefe da estação disse: ele é o homem mais rico do território. Centenas de acres, milhares de cabeças de gado. O rosto de Ellie ficou imóvel como água de lagoa. Por que você está me contando isso? Por que você perguntou o que eu queria dele? Clara encontrou seus olhos, os segurou. Eu te disse, um teto, paredes, um lugar para pertencer. Eu não sabia que ele era rico quando respondi àquele anúncio. Só descobri quando desci do trem e o chefe da estação me disse. Ela observou o rosto dele por algo, qualquer coisa. Não encontrou nada além daquele vazio cuidadoso. Por que isso importa? Porque eu quero que você entenda. Clara se virou, empurrou a porta da cabana. Quem quer que acabe me abrigando não será por dinheiro. Será por isso. Ela gesticulou para a cabana, o riacho, as ervas secando na mesa lá dentro. Por alguém que me veja, não o que eles podem conseguir de mim. Ela entrou, deixando a porta se fechar atrás dela. Atrás dela, na luz dourada do fim da tarde. Ela ouviu Eli prender a respiração, ouviu-o sussurrar algo muito baixo para entender, algo que soou quase como um nome. Um nome que não era Eli. A tempestade veio sem aviso. Um momento o céu noturno estava riscado de roxo e ouro, o ar calmo e quente. No seguinte, nuvens escuras engoliram o cume do cânion inteiro, e o ar ficou denso e carregado, o tipo de peso que pressionava os ouvidos de Clara e fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Entrem! Eli já estava se movendo em direção à porta, seus olhos no céu agora. Eles mal haviam cruzado o limiar antes que as primeiras gotas caíssem, gordas e pesadas, atingindo o telhado como cascalho jogado. Então o céu se abriu e a água desceu em lençóis tão grossos que Clara não conseguia mais ver o riacho. Ela ficou na janela, observando o mundo desaparecer. Raios estalaram através da escuridão, iluminando o cânion em flashes brancos congelados. O riacho estava subindo. Ela podia ouvi-lo mesmo sobre a chuva. O rugido da água encontrando novos caminhos, engolindo as margens onde ela havia se ajoelhado horas antes, ensinando Eli sobre milefólio e azedinha. O telhado começou a vazar quase imediatamente. Primeiro uma goteira, depois outra, então um fluxo constante no canto perto da cama. Água escorrendo pela parede como lágrimas. Clara pegou o balde, posicionou-o debaixo do pior fluxo, a água espirrou contra a madeira, um tamborilar oco sob o trovão. Aqui. Eli estava arrastando a cama para a parede mais distante, onde o telhado parecia mais sólido. Seu tornozelo ruim esquecido na urgência. A perna da cama prendeu em uma tábua levantada. Ele puxou. Seu pé escorregou na poça que se espalhava. Ele caiu com força, o joelho estalando contra o chão. Clara estava ao lado dele em 2 passos. Deixe-me. Eu pego. Ele se impulsionou, o rosto tenso, e arrastou a cama o resto do caminho. A água estava entrando por 3 lugares agora, talvez 4. O chão de terra batida estava virando lama, escuro e escorregadio, sugando suas botas. Eles trabalharam sem falar. Clara reuniu o que podia salvar. Os cobertores, sua maleta, as preciosas ervas que ela havia passado dias coletando. Eli lutou para afastar a mesa de uma poça crescente, empilhou a comida restante na prateleira mais alta que ele podia alcançar. As mãos dele tremiam, as dela também. Outro vazamento se abriu no telhado. Depois outro. À meia-noite, a cabana havia se tornado um pântano. O canto perto da lareira era o único ponto ainda seco apenas. Um espaço talvez de 1,20 quadrado, pressionado contra as pedras quentes. Clara e Eli se encolheram ali, costas para a parede. O único cobertor esburacado por traças estendido sobre ambos os ombros.
O fogo havia morrido quando a água encontrou seu caminho pela chaminé, transformando as brasas em um nada negro sibilante. E agora a escuridão era completa, exceto quando o raio dividia o céu. Os dentes de Clara batiam. Seu vestido estava encharcado da cintura para baixo, pesado e frio contra suas pernas, colado à sua pele. O cheiro de lã molhada e lama enchia seu nariz e, por baixo, o cheiro azedo de seu próprio corpo não lavado. Uma semana sem um banho adequado. Uma semana nas mesmas roupas. Ela havia parado de notar até agora. Ela puxou os joelhos para cima, envolveu os braços em torno deles, tentou se encolher. A isso sua vida havia chegado, agachada em um barraco vazando no meio do nada, coberta de lama e água do riacho. Tremendo ao lado de um homem que ela realmente não conhecia. Sem dinheiro, sem perspectivas, ninguém no mundo que soubesse ou se importasse se ela vivia ou morria. A mulher que havia descido do trem na estação Thornfield, vestido limpo, coração esperançoso, carta agarrada em sua mão como uma promessa. Aquela mulher parecia uma estranha agora, uma tola. Uma criança que havia acreditado que 47 palavras poderiam mudar sua vida. Raios brilharam no breve clarão branco. Clara se viu como se de fora, suja de lama, patética. Um cão vadio procurando abrigo. Sua mãe ficaria envergonhada. O pensamento a atingiu como um tapa. Ela pressionou o rosto contra os joelhos, escondendo-se da escuridão, escondendo-se de ele, escondendo-se de si mesma. CL. A voz dele era mal audível acima da chuva, martelando o telhado. Ela levantou a cabeça, encontrou o rosto dele na escuridão, uma forma pálida. Nada mais. Há algo que preciso te contar. As palavras pairaram entre eles. Clara esperou, seu coração batendo lento e pesado em seu peito. Eu não tenho sido... Ele parou, engoliu, começou de novo. Quando você me encontrou naquele cânion, quando você perguntou meu nome, trovões explodiram sobre suas cabeças. Tão perto que a cabana inteira tremeu. O cavalo gritou lá fora, um som de puro terror animal. Eli estava de pé antes que Clara pudesse reagir, cambaleando em direção à porta. O cavalo! Se ela fugir! Ele abriu a porta e desapareceu na parede de chuva. Clara se levantou, tropeçou até a porta. Relâmpagos mostraram a cena em fotos congeladas. Eli lutando pela lama que sugava suas botas a cada passo. O cavalo empinando contra a corda, os olhos brancos de medo, a chuva batendo de lado no vento, tão densa que parecia fumaça. Ela o viu tentar pegar as rédeas, viu suas botas deslizarem na lama, viu-o cair. Ele caiu com força, de rosto no chão, na lama. Os cascos do cavalo caíram a centímetros de sua cabeça, transformando o chão em sopa preta. Ele rolou, levantou-se de mãos e joelhos, lama cobrindo seu rosto, seu cabelo enchendo sua boca. Ele cuspiu, tentou pegar as rédeas novamente. O cavalo empinou. Ele se segurou. Por um longo momento, eram apenas os dois, homem e besta, presos em uma batalha que nenhum podia perder. A perna ruim de Eli cedeu. Ele caiu de um joelho na lama, afundando além do tornozelo, mas seu aperto nas rédeas não quebrou. O cavalo gritou novamente, puxou, lutou. Então algo mudou. A cabeça do animal caiu. Seus flancos ofegaram. Ela ficou tremendo, vencida pela tempestade, e Eli se levantou, usando a sela como apoio. Ele a levou para o lado protegido da cabana, amarrou as rédeas a um poste cravado fundo no chão. Suas mãos escorregaram 2 vezes no couro molhado. Lama escorria por seu rosto em filetes escuros, gotejando de seu queixo, seu nariz, as pontas de seu cabelo. Quando ele voltou para dentro, ele parecia algo arrastado da sepultura. Lama encrostada em cada centímetro dele, suas roupas, sua pele, as rugas de seu rosto. Ele ficou na porta, água escorrendo dele em rios. E por um momento,
Ele parecia menos um homem do que algo que a terra havia mastigado e cuspido. Clara lhe entregou o cobertor. Ele o pegou, não o enrolou em si mesmo. Apenas ficou ali segurando-o, gotejando sujeira no chão, olhando para o nada. O que você ia me dizer? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Elaia estremeceu como se ela o tivesse atingido. Nada. Ele se virou, moveu-se em direção ao canto seco, deixando um rastro de pegadas enlameadas. Não importa. Importa sim. Clara, você estava prestes a dizer algo. Ela o seguiu. Parou bloqueando seu caminho para a parede. A chuva batia no telhado. Raios piscavam. Antes do cavalo, antes do trovão, você ia me contar algo. E eu quero saber o que era. Raios piscaram novamente. Seu rosto apareceu na luz branca. Sujo de lama, exausto e algo mais. Algo que parecia vergonha, queimando tão forte que doía ver. Não esta noite. Sua voz era apenas um sussurro. Por favor, não esta noite. Clara o estudou por um longo momento. A lama em seus cabelos, o tremor em suas mãos, o modo como ele não conseguia encarar seus olhos. Ela se afastou. Eles não falaram novamente naquela noite. Clara se encolheu em seu canto, molhada, fria e miserável. Eli sentou-se contra a parede oposta. O cobertor drapeado sobre seus ombros, lama secando em rachaduras por todo o seu rosto. A tempestade continuou, mas dentro da cabana, um tipo diferente de silêncio havia se instalado. Ela deve ter dormido porque acordou para a quietude. A chuva havia parado. Uma luz cinzenta vazava pelas frestas, mostrando a ruína de seu abrigo. Lama por toda parte. A água parada nos pontos baixos, seus pertences espalhados e encharcados. Ele já estava de pé, já estava na porta, olhando para um mundo lavado, limpo e novo. Ele havia raspado a maior parte da lama do rosto, embora vestígios ainda estivessem presos em sua linha do cabelo atrás das orelhas. Suas roupas estavam duras com sujeira seca. Precisamos ir. Clara se impulsionou. Cada músculo doía. Ir para onde? Para longe daqui. Ele não se virou. Este lugar não aguentará outra tempestade. E há um lugar. Ele parou, respirou fundo. Um lugar para onde preciso te levar. Onde? Ele ficou quieto por um longo momento. Quando ele finalmente falou, sua voz estava rouca, raspada. Confie em mim. Você pode fazer isso? Apenas confie em mim. Clara pensou na noite anterior. A confissão interrompida, a vergonha em seus olhos. Ela pensou em todas as coisas que não sabia, todas as perguntas que ele não responderia. Sim, ela disse, eu acho que sim. Algo se moveu em seu rosto. Alívio, talvez. Ou resignação. Ou algo muito complicado para nomear. Bom, ele se virou para a cabana arruinada. Partimos assim que você estiver pronta. O cavalo os carregava ambos. Clara sentou-se na frente, suas mãos agarrando o couro gasto do pino da sela. Eli sentou-se atrás dela, um braço solto em sua cintura para mantê-la firme. Seu peito estava quente contra suas costas, sólido e real através do tecido úmido de suas roupas. Sua respiração agitava o cabelo em sua têmpora a cada expiração. Eles estavam cavalgando há 2 horas. O cânion havia dado lugar a colinas ondulantes, as colinas a pastagens abertas que se estendiam em direção ao horizonte em ondas de ouro e marrom e verde pálido. Clara nunca havia visto tanto espaço vazio em toda a sua vida. Em St. Louis, edifícios se amontoavam como dentes em uma mandíbula, bloqueando o céu. Aqui, o céu se estendia infinitamente, azul e sem fim, com nuvens empilhadas no horizonte como montanhas feitas de algodão. A tempestade havia lavado o mundo, deixando-o limpo. Tudo cheirava a terra molhada e sálvia, fresco e pungente. Para onde vamos? Ela já havia feito a pergunta 3 vezes. Cada vez Eli havia dado a mesma resposta. Você verá. Na 4ª vez, ela parou de perguntar. O primeiro cavaleiro apareceu perto do meio-dia.
Ele veio por uma elevação a leste, uma forma escura contra o céu brilhante, um jovem em um cavalo malhado, conduzindo um pequeno rebanho de gado em direção a uma cerca distante. Clara o observou notá-los, observou-o virar o cavalo, observou-o se aproximar com a desenvoltura de alguém nascido para a sela. O braço de Eli apertou sua cintura. Ela sentiu a mudança nele. O modo como sua respiração mudou, o modo como seus músculos ficaram tensos. O cavaleiro parou a 6 metros de distância. Poeira subiu dos cascos de seu cavalo. Captou a luz do sol. Assentou-se lentamente. Ele empurrou o chapéu para trás, revelando um rosto escurecido pelo sol, vincado de surpresa. Senhor Mercer, ele tocou a aba do chapéu, respeitoso. Estávamos procurando pelo senhor. Toda a equipe estava procurando desde terça-feira passada. A espinha de Clara ficou rígida. Senhor Mercer. Ela virou a cabeça, tentou ver o rosto de Eli. Ele não estava olhando para ela. Sua mandíbula estava tensa. Seus olhos fixos no cavaleiro. Estou bem. Tive alguns problemas no cânion. Esta mulher aqui me encontrou. Cuidou de mim. O cavaleiro. Tom olhou para Clara. A curiosidade brilhou em seus olhos. Alice foi rapidamente escondida atrás do rosto inexpressivo de um homem que sabia que era melhor não fazer perguntas a seus superiores. Sim, senhor. Devo ir na frente? Avisar o Sr. Dawson que o senhor está chegando. Faça isso. Tom tocou o chapéu novamente, virou o cavalo e partiu a galope em direção ao horizonte. Clara esperou até que ele se fosse, engolido pela grama dourada. Sr. Mercer. O nome caiu entre eles, plano e duro. Eli não disse nada. Seu braço permaneceu em sua cintura, mas agora parecia diferente, mais pesado. Foi assim que ele te chamou, Sr. Mercer. Ainda nada. Clara olhou para a frente novamente, fitando a pastagem que se estendia diante deles. A linha distante de postes de cerca, a mancha de edifícios no horizonte que não estava lá 1 hora atrás. Você vai explicar, ela disse. Sua voz saiu firme, fria. Quando chegarmos aonde quer que estejamos indo, você vai explicar tudo. Sim. A voz dele era pouco mais que um sopro contra o cabelo dela. Eu irei. Eles passaram por mais 3 cavaleiros antes de chegarem ao portão. Cada um parou. Cada um tocou seu chapéu. Cada um o chamou de Sr. Mercer ou simplesmente Senhor, com o tipo de deferência que não podia ser aprendida ou fingida. A deferência de homens que dependiam de outro homem para seu sustento. Clara sentiu os olhos dele sobre ela, curiosos, questionadores, mas ninguém perguntou quem ela era. Ninguém disse uma palavra além de sua saudação e sua garantia de que estavam felizes em vê-lo seguro. Os edifícios cresceram à medida que se aproximavam. O que ela havia tomado por uma única estrutura de longe acabou sendo muitas. Uma casa principal com uma varanda envolvente, um longo alojamento com fumaça subindo de sua chaminé. Um celeiro maior do que qualquer edifício que Clara já vira, estábulos, currais, dependências que ela não conseguia nomear. Tudo espalhado pela paisagem como uma pequena cidade em si mesma. E então ela viu o portão. Postes maciços de carvalho desgastado, cinza-prata com a idade, com uma viga transversal alta acima. Montada nessa viga transversal havia uma estrela, 5 pontas, ferro forjado, preto contra o céu azul. Rancho Estrela. As mãos de Clara ficaram dormentes no pino da cela. Ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco, senti-lo martelar contra suas costelas. Mas todo o resto parecia muito distante, como se estivesse se observando de uma grande distância, como um sonho do qual ela não conseguia acordar. O portão estava aberto. Além dele, uma estrada de terra batida levava à casa principal, de 2 andares. Grades brancas pintadas ao longo da varanda. Cortinas de renda nas janelas. Fumaça subia da chaminé. Gerânios vermelhos floresciam em caixas debaixo das janelas, brilhantes como gotas de sangue. Um lar de verdade.
O tipo que Clara havia sonhado em sua estreita cama de pensão. Na época em que ela ainda se permitia sonhar. O tipo que ela imaginara quando lera e relera aquelas 47 palavras. O cavalo parou logo dentro do portão. Um velho veio correndo do celeiro, cabelos brancos voando sob um chapéu amassado, rosto envelhecido, profundamente vincado pelo sol e pelo vento. Andar de pernas arqueadas de quem passou 60 anos na cela. Ele estava gritando algo, palavras que Clara não conseguia entender. E então ele estava ao lado do cavalo, olhando para Eli com lágrimas abrindo trilhas na poeira de suas bochechas. Senhor, por Silas, doce misericórdia, pensamos que você estava morto. Encontramos seu chapéu naquele cânion. Todo aquele sangue nas rochas, procurando por toda parte há uma semana. Silas. O nome atingiu Clara como um balde de água fria. Ela se virou, olhou para o homem atrás dela. Realmente olhou, como ela deveria ter olhado desde o primeiro dia. Seu rosto havia empalidecido sob o bronzeado e os cortes em cicatrização. Sua mandíbula estava tão apertada que ela podia ver o músculo saltando sob a pele. E seus olhos, aqueles olhos cinzentos que a observavam tão cuidadosamente há uma semana, estavam fixos em seu rosto com algo que parecia um homem esperando o machado cair. Silas. A palavra saiu errada. Torta. Não Eli. Ele não negou. Silas Mercer. A voz dela ficou mais forte, mais dura. Mercer. O homem que me escreveu aquelas cartas. O homem que deveria me encontrar na estação. O velho, o capataz, ela imaginou, ficou quieto. Seus olhos se moveram entre eles, o alívio dando lugar à confusão. Senhora. Clara o ignorou. Ela estava deslizando do cavalo agora, suas pernas instáveis sob ela, suas mãos tremendo enquanto ela agarrava a sela para não cair. Suas botas bateram na terra batida. O chão parecia sólido demais, real demais. Você sabia. Ela encarou Silas, ainda montado, ainda olhando para ela com aquela expressão terrível. Desde o começo você sabia quem eu era. Sim, uma palavra, sem desculpa, sem explicação. Você me deixou pensar. Sua voz falhou. Ela engoliu, começou de novo. Você me deixou contar tudo. Minha mãe, as cartas, por que vim para o oeste, tudo. E o tempo todo você sabia. Sim. O capataz recuou, gesticulava urgente para alguém perto do celeiro. Mãos se reuniam, rostos apareciam em portas e em esquinas, atraídos pela comoção. Clara não se importou. Não se importou quem ouvisse, quem visse, quem soubesse. Eu salvei sua vida. As palavras arranharam sua garganta como vidro quebrado. Eu te tirei daquele cânion. Eu fiquei acordada a noite toda quando você estava ardendo em febre. Eu te dei metade da minha comida quando eu mesma estava morrendo de fome. E você? Ela parou. Não conseguia continuar. A raiva a estava sufocando, subindo de algum lugar profundo. E por baixo havia algo pior, algo que parecia luto. Silas desceu do cavalo lentamente, cuidadosamente. Seu tornozelo ruim quase cedeu quando suas botas tocaram o chão, mas ele se apoiou na sela, endireitou-se, encarou-a. Sinto muito. Sinto muito. A palavra tinha gosto de cinzas em sua língua. Você sente muito? Não há nada que eu possa dizer que vai consertar isso. A voz dele era suave, firme. A voz de um homem que fez sua escolha e estava preparado para enfrentar as consequências. Eu menti para você. Eu te testei. Eu deixei você acreditar que eu era alguém que eu não era porque eu queria saber o quê. Ele a encarou nos olhos, os manteve, se você era real. Ele gesticulou para a casa, o celeiro, a terra que se estendia em todas as direções. Milhares de acres, milhares de cabeças de gado, uma fortuna em grama e água no céu. Se você era diferente das outras, se você veio para cá procurando por mim ou procurando por tudo isso. Clara o encarou. A raiva ainda estava lá, quente e brilhante, mas algo mais estava surgindo por baixo. Algo que ela não estava pronta para nomear.
E o que você decidiu? A pergunta pairou entre eles. Ao redor do rancho, o silêncio se instalara, as mãos parando o trabalho, os rostos virando-se para as duas figuras paradas à sombra da estrela de ferro. A garganta de Silas trabalhou. Ele engoliu uma, duas vezes. Você me deu metade do seu pão de milho quando pensava que eu não tinha um centavo no meu nome. Sua voz havia caído tão baixo que ela teve que se esforçar para ouvi-lo. Você me ensinou sobre plantas, como se eu valesse a pena ser ensinado. Você sentou comigo durante aquela tempestade, quando poderia ter ficado aquecida com o que restava do fogo. Ele deu um passo em direção a ela. Ela não recuou. Você me perguntou uma vez o que eu queria do homem que te mandou buscar. Eu pensei nessa pergunta todos os dias desde então. Ele parou. Suas mãos pendiam ao lado do corpo, vazias e abertas. E a resposta é que você merece coisa melhor. Melhor do que um homem que mente. Melhor do que um homem que testa as pessoas porque tem medo demais para confiar nelas. Clara permaneceu imóvel como uma pedra. O vento pegou uma mecha solta de seu cabelo, soprou-a em seu rosto. Ela não a afastou. Então, você está me mandando embora? Não. A palavra saiu afiada, quase desesperada. Estou te dizendo a verdade. Finalmente toda ela. E então estou te pedindo para escolher. Escolher o quê? Silas virou-se e apontou para a casa. Aquele quarto no segundo andar, aquele com as janelas voltadas para o leste, onde a luz da manhã entra primeiro. Eu o preparei para você, para minha noiva. Ele fez uma pausa, respirou fundo, e a respiração tremeu ao entrar. Há vestidos no guarda-roupa, livros nas prateleiras, tudo o que eu pude pensar que uma mulher poderia querer. Ele se virou para encará-la. É seu se você quiser. O quarto, o rancho, tudo o que eu tenho. Mas só se você quiser, só se você puder encontrar em si mesma para perdoar um tolo e um covarde. O capataz havia desaparecido. Os trabalhadores haviam se afastado, encontrando negócios urgentes em outro lugar. Eram apenas os dois agora, parados à sombra da estrela de ferro, o sol do fim da tarde, pintando tudo de ouro e âmbar. Clara olhou para a casa, olhou para o homem, olhou para a escolha que ele estava colocando em suas mãos. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Tempo para pensar. Algo brilhou no rosto de Silas. Alívio, medo, esperança, tudo emaranhado, impossível de separar. Leve o tempo que precisar. Pode demorar um bom tempo. Eu esperarei. Clara caminhou em direção à casa, suas botas rangendo na terra batida. Nos degraus da varanda, ela parou, virou-se. Silas, ele olhou para cima. Aquelas cartas que você me escreveu, aquelas 47 palavras. Ela manteve o olhar fixo no dele, procurando a verdade dele. Alguma delas era real? Ele não hesitou. Cada uma delas. Clara estudou o rosto dele por um longo momento. Então ela subiu os degraus, atravessou a varanda e desapareceu pela porta. O quarto cheirava a lavanda e óleo de limão. Clara ficou na porta, incapaz de se mover. A cama estava arrumada com uma colcha branca, costurada à mão em um padrão de anéis de casamento entrelaçados, o mesmo padrão que sua avó havia costurado. Em uma época que Clara mal conseguia lembrar, um guarda-roupa de carvalho escuro estava contra uma parede, suas portas ligeiramente abertas para mostrar as bordas do tecido dentro. Chita, guingão, algo que poderia ter sido seda azul. Uma pia tinha uma bacia de porcelana pintada com pequenas rosas. Uma cadeira de balanço estava perto da janela, posicionada para pegar a luz da manhã. Ele havia preparado tudo isso para ela, para uma mulher que ele nunca havia conhecido. A Sra. Patterson, uma mulher robusta com cabelos grisalhos de ferro bem puxados e olhos gentis fundos em um rosto envelhecido, a havia conduzido pelas escadas sem uma palavra. Havia aberto a porta, se afastado e deixado Clara sozinha para enfrentar isso. As tábuas do chão rangeram sob seus pés enquanto ela ia até a janela. O vidro estava ondulado pela idade, distorcendo a vista,
mas ela podia ver a terra se estendendo em direção ao horizonte, cercas, gado movendo-se em lentos aglomerados pela grama, o brilho da água onde um riacho serpenteava pelo pasto. Sua terra, seu gado, seu riacho, sua mentira. Clara pressionou a testa contra o vidro frio e fechou os olhos. O que ela queria? A pergunta a havia seguido durante todo o caminho de St. Louis. Ela havia dito a si mesma que queria segurança, um teto, paredes, um lugar onde ela pertencesse. Mas estando neste quarto, este quarto preparado para uma mulher que ainda não existia. Uma noiva que Silas Mercer havia sonhado em existir. Ela entendeu que também estava mentindo para si mesma. Ela queria importar para alguém, para qualquer um. E por 10 dias em uma cabana com vazamentos, ela importou. A batida veio 1 hora depois. Clara havia lavado o rosto na bacia de porcelana, a água fria e limpa, cheirando levemente a rosas do sabonete deixado ao lado. Ela havia penteado os emaranhados do cabelo com uma escova de prata que encontrara na penteadeira. Trocara para um dos vestidos do guarda-roupa, um simples algodão azul, nada sofisticado, mas limpo e inteiro de maneiras que suas próprias roupas não estavam há semanas. Ela se olhou no espelho acima da pia. O rosto que a olhava de volta era mais magro do que ela se lembrava, mais velho, mas os olhos eram os mesmos. Os olhos de sua mãe, escuros e firmes. Pode entrar. A porta abriu. Silas estava na soleira, chapéu nas mãos, ainda usando as roupas manchadas de lama da estrada. Ele havia lavado o rosto e as mãos, mas a sujeira ainda estava presa nas rugas de seu pescoço, sob suas unhas. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído. Posso? Clara assentiu. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, ficou de costas para ela, girando o chapéu nas mãos repetidamente. O silêncio se estendeu. Você queria uma explicação, Silas disse por fim. Uma verdadeira, não o que eu disse lá fora no portão. Clara sentou-se na cadeira de balanço perto da janela, dobrou as mãos no colo do jeito que sua mãe a havia ensinado. Esperou. Silas moveu-se para o centro do quarto, parou, seus dedos preocupados com a aba do chapéu, desgastando-a. Há 3 anos, uma mulher veio para esta fazenda. Ele não estava olhando para ela. Seus olhos estavam fixos no chão, em um nó nas tábuas de pinho. O nome lhe era Catherine. Ela respondeu a um anúncio. O mesmo que você, disse todas as coisas certas, sorriu do jeito certo. Ele parou, engoliu. Eu me casei com ela em menos de 1 mês. Pensei ter encontrado. Ele parou, balançou a cabeça. Não importa o que eu pensei. O que importa é que 6 semanas depois, ela tinha ido embora. Levou $2.000 do meu cofre e fugiu com um jogador de Abilene. As mãos de Clara apertaram-se em seu colo. Eu mandei homens atrás dela. Eles a encontraram. Acontece que ela já era casada. Tinha sido o tempo todo. O jogador era seu marido. Eles vinham aplicando o mesmo golpe há anos, movendo-se de território em território, de fazenda em fazenda. A mandíbula de Silas apertou. A aba do chapéu amassou sob seu aperto. Quando sua carta chegou, sua primeira carta, eu pensei, lá vamos nós de novo. Outra mulher com uma história triste e palavras doces. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas algo na maneira como você escreveu. Eu não conseguia parar de me perguntar. Não conseguia parar de me perguntar se talvez desta vez pudesse ser diferente. Ele olhou para ela. Então, finalmente, eu estava cavalgando para encontrá-la na estação. Foi assim que acabei naquele cânion. Eu estava a caminho de você, Clara. E então as rochas caíram. E quando eu acordei, eu estava lá. Você estava lá. Sua voz falhou nas palavras. E você não sabia quem eu era. Não sabia sobre a fazenda ou o dinheiro ou nada disso. Você só viu um homem que precisava de ajuda. Clara se levantou, foi até a janela,
Olhou para a luz que se desvanecia. Então você mentiu. Eu testei. A palavra saiu amarga, dirigida a si mesmo. Eu disse a mim mesmo que era diferente, mas não era. Eu menti para você porque eu estava com medo. Porque da última vez que me permiti confiar em alguém, ela levou tudo o que eu tinha e riu enquanto o fazia. Eu não sou ela, eu sei disso. Silas se aproximou, parou quando ainda havia espaço entre eles. Eu soube naquela primeira noite quando você ficou acordada comigo durante a febre. Eu soube quando você me deu metade da sua comida. Eu soube todos os dias, mas eu não consegui. Sua voz falhou. Clara se virou, viu as lágrimas que ele estava lutando para conter. O modo como todo o seu corpo tremia com o esforço de se manter de pé. Eu não consegui me fazer te dizer porque, enquanto eu não dissesse as palavras, eu poderia continuar fingindo. Fingindo que você ainda poderia me escolher quando descobrisse. Fingindo que eu ainda não tinha arruinado tudo. O silêncio que se seguiu foi diferente de antes, mais suave de alguma forma. A raiva ainda estava no peito de Clara. Ela podia senti-la enrolada e apertada sob suas costelas. Mas algo mais estava surgindo ao lado dela. Compreensão, ou o começo dela. Você deveria ter me contado, ela disse baixinho, naquela primeira manhã em que você acordou e me viu. Eu sei. Você deveria ter confiado em mim. Eu sei. Eu não sei se posso te perdoar. Silas assentiu. Suas bochechas estavam molhadas agora, lágrimas abrindo trilhas pelo que restava da poeira. Eu sei disso também. Clara olhou para ele. Realmente olhou, para as linhas ao redor de seus olhos, mais profundas do que estavam uma semana atrás, para o grisalho que surgia em suas têmporas, para o cansaço que ia mais fundo do que a exaustão. O cansaço de um homem que construíra um império e ainda se sentia pobre, que tinha tudo o que o mundo podia oferecer e não confiava em nada disso. Um homem que estava aterrorizado de que ela fosse embora. O pão de milho, ela disse. Ele piscou. Senhora, na cabana, quando eu o parti ao meio e te dei o pedaço maior, a voz de Clara estava firme agora, certa. Você olhou para ele como se ninguém nunca tivesse te dado nada antes. A garganta de Silas se moveu. Ele não falou. Foi quando eu soube que algo não estava certo. Não errado com você, errado com a sua vida. Algo havia acontecido para te fazer esquecer como a bondade simples parecia. Ela foi até ele, parou a um braço de distância. Eu vim para cá procurando um teto e 4 paredes. Foi o que eu disse a mim mesma. Mas não foi por isso que eu fiquei naquele cânion. Não foi por isso que eu te levei para a cabana, ou fiquei acordada durante a febre, ou te ensinei sobre plantas lá no riacho. Então por quê? A pergunta era mal mais que um suspiro. Clara estendeu a mão, pegou o chapéu arruinado das mãos dele, colocou-o na cama porque você precisava de alguém e eu estava lá. A varanda dava para o oeste. Clara sentou-se em uma cadeira de madeira, observando o sol afundar em direção ao horizonte. O céu havia se transformado em aquarelas de laranja, rosa e roxo, cores que ela nunca vira em St. Louis, onde fumaça e fuligem embaçavam tudo para o cinza. Uma cotovia cantou em algum lugar na grama, sua canção noturna clara e doce. Silas estava a poucos metros de distância, encostado em um poste. Ele não havia falado desde que desceram as escadas. Nem ela. O silêncio não era mais pesado. Era o silêncio de 2 pessoas aprendendo os ritmos uma da outra, descobrindo como compartilhar espaço. Eu menti para você, Silas disse finalmente. Sim, não tenho palavras que possam consertar isso. Não. O sol tocou o horizonte. A luz dourada se espalhou pela pastagem, pintando o mundo em tons de mel e âmbar. Em algum lugar no celeiro, um cavalo relinchou. Um sino de vaca tilintou ao longe, pacífico e familiar. Preciso de tempo, Clara disse, para descobrir se posso confiar em você,
para resolver o que eu quero. Silas assentiu. O tempo que precisar. Pode ser semanas, pode ser meses. Eu esperarei. Clara olhou para ele, para as linhas de seu rosto suavizadas pela luz que morria, para a esperança que ele estava tentando tão arduamente manter escondida. Aquele quarto lá em cima, aquele que você arrumou. Sim, você disse que tem tudo o que uma mulher poderia querer, tudo o que eu pude pensar. Clara voltou-se para o pôr do sol. As cores estavam se aprofundando agora. Laranja desbotando para rosa, rosa escurecendo para roxo. Não tem a coisa mais importante. Silas ficou imóvel. O que é isso? Confiança. A voz de Clara era suave, mas firme. Essa é a única coisa que você não pode comprar, ou construir, ou colocar de forma bonita em uma prateleira. Tem que ser conquistada. Ela se levantou, caminhou até o corrimão da varanda, apoiou as mãos na madeira lisa, ainda quente do sol do dia. Mas estou disposta a dar uma chance para crescer. Ela olhou por cima do ombro para ele. Se você estiver. Silas se endireitou, deu um passo em direção a ela. Parou. Eu estou. 2 palavras. 47 a haviam trazido até aqui. 2 poderiam ser o suficiente para fazê-la ficar. Clara voltou-se para o pôr do sol. A última fatia de sol mergulhou abaixo do horizonte, e o céu começou sua lenta virada para a noite. Uma única estrela apareceu no leste, a primeira estrela da noite. Brilhante e firme, luz de estrela, estrela brilhante, ela pensou, e quase sorriu com a lembrança. Sua mãe em pé na janela de seu pequeno quarto, ensinando Clara a velha rima. Atrás dela, ela ouviu Silas mover-se para o corrimão. Sentiu-o parado ao lado dela, perto, mas sem tocar. Eles observaram as estrelas aparecerem juntas, uma por uma, espalhadas pelo céu que escurecia como sementes esperando para crescer. Clara pensou em sua mãe, em providência e segundas chances, em pão de milho compartilhado em tempos difíceis e bondade dada sem esperar nada em troca. Ela pensou em 47 palavras em um pedaço de papel amarelado e um homem que as escrevera, significando todos. Não perdoado, ainda não. Talvez não por um bom tempo ainda, mas aqui, ambos escolhendo ficar. E por enquanto, por esta noite, isso era o suficiente. O fim. Escrevi esta história pensando na minha avó. Ela costumava dizer que a verdadeira medida de uma pessoa se mostra quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar, quando a única testemunha é sua própria consciência e o bom Senhor acima. Clara deu metade do seu pão de milho a um estranho que ela acreditava não ter nada. Silas aprendeu que o tesouro que ele estava caçando não tinha nada a ver com terra ou gado ou dinheiro em um cofre. Talvez seja isso que todos nós procuramos quando chegamos ao cerne da questão. Alguém que nos veja por quem realmente somos e fique de qualquer maneira. Se você encontrou algo familiar nestas páginas, algo que o lembrou de seu próprio caminho em direção à confiança e ao pertencimento, então esta história fez seu trabalho. Muito obrigado por percorrer este caminho comigo. Aviso legal. Esta história é inspirada em contos clássicos de faroeste da fronteira americana e foi criada unicamente para fins de entretenimento. A narrativa não condena, encoraja ou promove qualquer forma de violência ou comportamento nocivo. Todos os personagens, nomes, locais e eventos aqui retratados são produtos da imaginação do autor. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou falecidas, ou com eventos reais é pura coincidência e totalmente não intencional.